Mensagem da palavra, convidando o pastor Luciano para estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Motivo de muita alegria podermos estarmos aqui juntos, adorando, o nome do Senhor. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 8, versículo 10. E depois também Filipenses 4:4. Está comigo também a minha esposa Valdinéia, minha filha Ana, e o cooperador lá da Assembleia de Deus, Mãe Mirim, irmão Hamilton Gabrig, que eu agradeço muito por ele ter vindo comigo também. Neemias, capítulo 8, versículo 9 e 10. Neemias, que era o Tirzata e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviar porções para quem tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Graças a Deus. Vamos também ler Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Senhor, continue falando conosco nessa noite, meu Pai, a tua igreja que aqui está reunida. Pai Celestial, continue abençoando o teu servo que está em recuperação. Toma cada um aqui nas tuas mãos, meu Pai. Usa-me conforme a tua vontade. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Nós lemos aqui sobre Neemias. Neemias estava passando um momento ímpar na vida dele. Ali no capítulo 1, seu irmão chega e ele pergunta ao seu irmão como que estava Jerusalém, o que estava ocorrendo lá em Jerusalém. E eles falam com Neemias que Jerusalém estava passando por uma miséria, estava passando por um momento deplorável. As muralhas estavam ali destruídas, as portas estavam queimadas. E aquela notícia deixa Neemias em tremenda tristeza. Ele fica angustiado, jejua, ora a Deus, faz um propósito a Deus. E ele era copeiro, do rei ali na fortaleza de Suzã. E ele estava orando e o rei vê a tristeza dele. Por ele ser copeiro, ele era uma pessoa muito próxima ao rei. E o rei ali pergunta e ele explica o que estava acontecendo. E o rei libera Neemias e dá o recurso para ele voltar a Jerusalém, reconstruir os muros, fazer uma grande obra naquele local. Neemias ali, ele vai. Antes de Neemias, Zorobabel já tinha ido levado mais 2 levas, de pessoas para aquele local, mas eles estavam em tremenda miséria, sem recurso nenhum. Então não tinha como, irmãos, ter alegria no coração daquele homem. A tristeza imperava no coração daquele homem, mas ele começou a ver a operação de Deus através da sua oração, da sua consagração ao Senhor. Ele tomou uma providência. Muitas vezes a pessoa está passando um momento difícil, mas ele não consegue colocar Deus na direção da sua vida, no momento ali de tristeza, onde ele viu, falou: a única coisa que pode resolver o meu problema é colocar a minha petição diante daquele Todo-Poderoso que pode resolver aquilo que está no meu coração. Era algo impossível ele conseguir recursos e ir lá para reconstruir o muro. E ele chega lá naquela cidade com recursos, mas a luta, creio eu, quando ele vê
ele chegando naquela cidade que já foi uma potência um dia, onde Nabucodonosor entrou e destruiu ali todas as coisas, levou os sábios, levou aqueles jovens, onde naquelas levas foi Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel. Então aquilo ali foi devastado. Ele chega e vê aquela cidade que já foi um dia tão gloriosa, toda destruída. E ele fala assim, mas o meu Deus vai me dar força e eu vou conseguir reconstruir essa cidade. Ele começa a reconstruir, né? Vai lá, ele começa na porta das águas, vai reedificando o muro. Mas, irmãos, em toda grande obra há adversários e há problema. Homens começaram a ver, falaram, ué, eles estão todos destruídos, mas parece que tem um sinalzinho de esperança ali. Alguém começou a fazer algo diferente. Tinha um buraquinho nessa muralha, está tampado. Essa porta estava queimada, está sendo ali restaurada, está acontecendo alguma coisa. Aí vem Sambalate, Tobias e Gesem e fala assim, vão lá fingir que nós queremos ajudar ele, mas vão atrapalhar e destruir isso tudo de novo. Mas o Senhor mostra, né, a ele que viriam pessoas diferentes, porque naquele local, irmãos, como Jerusalém havia sido destruída, as mulheres ali se uniram com homens que não eram daquele povo, e ali havia uma grande invasão de pessoas diferentes. Mas Deus começou a colocar o povo dele no lugar e falou assim, eu não posso parar. Neemias fala, eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Oh, aleluia, não sei você que nessa noite, eu não quero parar também não, porque eu estou fazendo uma grande obra, e essa obra só vai finalizar o dia que eu estiver lá nas mansões celestiais. O inimigo pode se levantar, mas o nosso Deus, Ele está conosco. Ele falou, vamos trabalhar diferente. Agora nós vamos trabalhar com uma mão e na outra nós vamos segurar a espada. Oh, irmãos, você tem que estar vigilante dentro da sua casa. A palavra de Deus tem que estar valendo dentro da sua casa. A palavra de Deus tem que estar no seu coração. A palavra de Deus tem que estar na sua mente. A espada afiada que vai até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir aquilo que você pensa. Esse Deus poderoso que estava com Neemias está aqui na igreja nessa noite. Não é diferente não. E ali aquele povo estava passando esses momentos difíceis, mas eles conseguiram dar uma melhorada. E falou, esse povo está muito triste. Aí ele chama Esdras, fala, Esdras, nós temos que fazer algo diferente. E Esdras pega a palavra de Deus e começa a ler a palavra de Deus. Aquele povo que está lá, irmãos, começa a ouvir tudo que eles fizeram de errado, que Deus tinha falado com eles que não era para fazer. E aquele povo começa a reconhecer os seus erros, coloca a sua boca no pó e começa ali a clamar a Deus, pedir misericórdia. O coração deles ficam tristes e alegres ao mesmo tempo. Eles ficam 6 horas aproximadamente ouvindo Neemias falando da palavra, e a palavra entrava no coração e havia transformação. A palavra entrava no coração e havia transformação. É a palavra. Oh, aleluias. Em João fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra, é a palavra. E eles vão lá, continuam cultuando a Deus. Continua cultuando a Deus. Ele fala assim, gente, é um momento tão ímpar. Esse dia vai ser um dia reservado para o Senhor. Vamos parar de chorar, porque o tempo da vitória chegou. Vamos parar de chorar, vamos alegrar, vamos nos fartar na presença do nosso Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Irmãos, não é diferente em nossas vidas não. Onde Jesus aparece, aquele pranto, ele para na mesma hora. Ali certa feita, havia ali em Naim uma mulher que ficou viúva, e o seu único filho, o mancebo, ainda morre. Aí está aquela mulher ali no seu pranto, chorando, porque naquela época as mulheres não tinham direito ali em determinadas heranças, ela ia ficar desamparada. E havia Jesus vindo
com a grande multidão, né? Muitos pregam que é a multidão dos alegres e a multidão dos tristes, né? E Jesus encontra com aquela mulher triste, irmãos, uma mãe com um filho no velório. Não tem cena mais triste, porque toda vez que se inverte a ordem, porque o certo é os filhos enterrarem os pais, toda vez que um pai enterra um filho, ou uma mãe enterra um filho, é um trauma muito grande. É um trauma muito grande. Ninguém podia fazer nada, mas Jesus para diante daquela mulher, fala assim, para tudo. Ô, irmãos, tem que ter autoridade, tem que ter algo diferente, tem que ter algo para dar. E Jesus para tudo aí. Ele vai lá no esquife. Aquele garoto senta ali na beirada daquele caixão. Ele pega aquele mancebo e entrega vivo a sua mãe. Aquela tristeza, aquela angústia se torna em celebração de alegria. Oh, aleluia! Eu não sei o que você está passando, onde está o seu pensamento. Se você entrou aqui falando, há quanto tempo que eu não sinto alegria, há quanto tempo que eu não tenho esperança, a minha situação não tem jeito. Eu quero te falar, o mesmo Jesus que estava lá em Naim, Ele está aqui nessa noite e Ele pergunta a você, o que queres que eu te faça? Porque Ele quer ver, irmãos, a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Certa feita, Jesus caminhava e amava muito a Lázaro, Marta, Maria. Ele comia na casa delas, conversava, tinha uma amizade muito forte com aquela família. E Lázaro vem a morrer, né? Ele fica doente primeiro, eles pedem para chamar Jesus. Jesus demora 4 dias para chegar, e quando ele chega, né? Maria vem e fala, ah, Senhor, agora já é tarde. Todo mundo triste, todo mundo chorando, todo mundo angustiado, né? Marta e Maria chegam e falam, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Mas Jesus, irmãos, é o dono da alegria. Jesus é o dono de todo o poder. É aqui que nós estamos celebrando nessa noite, essa ceia. É o Jesus que ressuscitou e está aqui nessa noite. Ele fala assim, não preocupa não, isso aí é para que minha glória se manifeste. Ele vai viver. Elas entenderam que era na ressurreição dos últimos dias. Ele fala assim, me leva até lá. E muitos que estavam ali falaram assim, vai lá chorar na porta do túmulo, né? Vai lá chorar. Se fosse nós, talvez ia lá chorar. Mas sempre Jesus, irmãos, Ele tem algo muito maior para oferecer para nossas vidas. Ele chega lá na porta daquele túmulo e fala assim, ó, tira essa pedra daí. Né, irmãos, porque muitas vezes a gente quer que Jesus tire até a pedra, né? O levanta e anda é com Ele, tirar a pedra é com a gente, né? Tira a pedra e fala, Lázaro, sai pra cá. Irmãos, aquele pranto, aquela tristeza, aquela choradeira se torna, e ali num temor, em alegria e espanto. Irmãos, não sei o que vocês têm passado, mas a pessoa vai olhar para você e falar, mas era fulano de tal mesmo? Eu acho que quem olha para o pastor Hudson e para o pastor Luciano, né, de antigamente, eles olham e se espantam, falam assim, mas é eles mesmo? É eles mesmo? Por quê, irmãos? Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo, e um dia voltará para buscar esta igreja aqui, irmãos. Ele continua salvando, Ele continua operando milagres. O nosso Jesus, Ele é vivo e eficaz, irmãos. Eu não sei o que você está pensando nessa noite, só quero te falar que Jesus vive e está aqui nessa noite. Quando eles chegam lá e olha aquele túmulo vazio, Valdinéia, Maria olha lá e fala assim, roubaram o corpo de Jesus. Irmão, a gente nunca pensa no melhor, né? A gente sempre pensa no pior. Jesus falou que ia ressuscitar ao 3º dia. Jesus falou com eles, ó, convém que eu padeça todas essas coisas, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Mas a mente deles estava tão focada no problema, que a solução já tinha acontecido.
Muitas vezes você que está aqui nessa noite está com tanto foco no seu problema, que está esquecendo de entregar o seu problema para quem pode resolver, que é o Jesus que ressuscitou, o Jesus que está lá, que o Senhor chegou e a tumba dele está vazia ali, e ele veio aqui nessa noite para trabalhar no coração de vocês, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você tem coragem de falar comigo, juntamente comigo? Fala assim: a alegria do Senhor é a minha força. Num brado bem forte. Vamos fazer um ensaio, hein? Vamos falar junto. A alegria do Senhor é a minha força. Para ensaio foi muito bom. Agora nós vamos no finalmente, hein? Vamos lá, ó. A alegria do Senhor é a minha força. Oh, aleluias, glória a Deus. Irmãos, essa palavra que o Senhor propôs a falar com a igreja através de mim. Agora nós vamos passar para a parte da ceia. Antes de chamar os irmãos, né, eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 com os irmãos também. Depois estarei passando para os irmãos estar orando pelos elementos. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice do Novo Testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, irmãos? Esse é o texto. Eu gostaria de convidar aqui os irmãos Vander Lúcio, né, e o Marivaldo, que estarão orando pelos elementos na noite deste dia. Irmãos, a ceia, ela não é exclusiva dessa igreja. Toda aquela pessoa que faz parte, né, de uma igreja evangélica, que é batizada e está em comunhão da sua igreja, ele pode participar. Todos aqueles, né, que estão em comunhão podem estar participando conosco, amém? Soberano Deus, eterno Pai, nessa hora nós somos alegres diante do Senhor, porque a Tua palavra já falou conosco nessa noite. Mas também, meu Pai, pelo esse sangue que foi derramado naquela cruz, que o Senhor levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores diante daquela cruz, deu o Teu corpo por inteiro por nós, meu Pai, porque nós não tínhamos preço para pagar aquilo que o Senhor fizeste, mas o Senhor pagou um alto preço em nosso favor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Senhor, nós te rendemos graças por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos proporcionado, de estarmos reunidos em comunhão do Espírito Santo de Deus. Quando apresentamos esse alimento, Senhor, que tipifica, simboliza o corpo de Jesus, que foi moído, transpassado naquela cruz, por amor às nossas vidas. Se entregou a si mesmo, Senhor, para que hoje, nessa noite, nós pudéssemos estar nessa noite trazendo em memória a morte do Senhor. Até que o Senhor venha, nós vamos anunciar, Senhor, porque o Senhor fez isso por nós lá na cruz do Calvário. Assim oramos com o nosso coração cheio de gratidão, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor, glória a Deus. Os irmãos vão fazer conforme de costume, vão vir aqui à frente, pegar o elemento, né, e depois vão segurar e todos nós vamos participar juntos depois. Aleluia, Deus Santo, aleluia, Deus de poder, aleluia, graças
momento foi tão memorável, irmãos. Eu fico imaginando Jesus ali na cruz do Calvário, quando aquele soldado transpassa a lança, né? E cai água e sangue ali, e aquele sangue toca ali no chão. Naquele momento a história da humanidade, ela é mudada naquele momento. O poder de Jesus é tão grande, por mais que impérios, outras pessoas não reconheçam. A nossa idade hoje, ela é descrita antes e depois de Jesus Cristo. E a nossa vida como servo de Deus não é diferente não. Antes de Jesus entrar na nossa vida, era uma coisa, mas depois que Jesus ele faz morada em nossos corações, ele é diferente. É esse Jesus que nós estamos celebrando aqui nessa noite, onde nós vamos participar aqui neste momento do pão que simboliza o corpo de Jesus. Você agora pode participar do pão. Após participar do pão, você vai fazer uma oração. Se você tiver fé, ele pode curar a enfermidade nesse momento, ele pode renovar, ele pode batizar com o Espírito Santo de Deus. Vamos todos participar neste momento do pão. Pai, o teu povo neste momento participou deste pão que simboliza o teu corpo ali na cruz do Calvário. Se porventura alguém enfermo, meu Pai, o Senhor possa estar curando, porque há todo o poder sobre ti, meu Pai. Se alguém triste, meu Pai, nesse momento, que a alegria do Senhor possa invadir o coração dessa pessoa nesse momento. Pai Celestial, se tem alguém buscando o batismo com o Espírito Santo, o Senhor possa atingir essa vida nessa noite, porque em Ti, nós cremos em Ti há todo o poder. Oh, aleluia. Agora você erga o seu cálice ao céu neste momento e fala: Senhor, obrigado por mais um mês na Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um mês de vitória, de lutas, de dificuldade. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado por eu poder participar deste cálice nessa noite, Senhor. Vamos participar, todos nós juntos neste momento. Participemos todos. Churianta lamanai, churianta lamanai, churianta laia. Mas canta lá, é churianta lá, é churianta lamanai, churianta laia. Churianta lá, é churianta lamanai, churianta laia. Oh, aleluia. Oh, Deus de poder, aleluia. Oh, Deus Santo. Irmãos, é tão maravilhoso que isso é uma simbologia, porque vai chegar um dia que o próprio Jesus, ele vai distribuir essa ceia para nós lá nas mansões celestiais, e ele vai olhar na sua cara e vai falar: valeu a pena. Valeu a pena ser fiel, valeu a pena estar na minha presença, porque Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é príncipe da paz. É Ele que tem segurado as nossas vidas com mão forte, e é através dele que estamos aqui nessa noite. Aleluia. Graças a Deus nós estamos encaminhando. Vamos cantar mais um louvor. Depois nós estaremos fazendo